Nesse projeto 2, foram estudados métodos de encontrar raízes de funções e como transformá-los em códigos na linguagem de programação Python. O nosso grupo fez isso com os métodos da bissecção, da falsa posição, de Newton e da secante, e eu vou começar falando sobre os métodos da bissecção e da falsa posição. Nós optamos por explicar eles ao mesmo tempo porque esses métodos são muito similares. Ambos partem de um dado intervalo, dentro do qual sabemos que está a raiz da função, e tendo essa informação, nós dividimos esse intervalo em partes cada vez menores, até que ele se torne suficientemente pequeno para dizermos que ele convergiu para o zero da função. O processo de divisão desse intervalo consiste na determinação de um ponto que pertence ao intervalo e que a partir dele nós podemos obter dois intervalos menores. Então, por exemplo, nós temos uma função contínua qualquer e nós sabemos que a raiz dessa função está dentro do intervalo AB, representado em vermelho no slide. A ideia dos métodos da bissecção e da falsa posição é determinar um ponto C que pertence a AB, de modo que podemos dividir esse intervalo AB em dois intervalos menores, AC, que está em amarelo, e CB em verde. Então, selecionamos o intervalo no qual está contida a raiz da função e repetimos esse processo de divisão do intervalo até ele ficar tão pequeno que ele converge para o próprio valor da raiz. A questão que fica agora é como saber se a raiz está contida no intervalo AC ou CB, já que nós não temos essa raiz. Para responder essa pergunta, eu vou trazer o teorema para isolamento de raízes, abordado em aula pelo professor, que diz que para saber se dado intervalo contém o zero de uma função contínua, nós devemos calcular o valor de função para os extremos desse intervalo e multiplicar esses valores. Se essa multiplicação der negativa, significa que a função trocou de sinal. E se a função trocou de sinal, ela passou pelo zero. Então, a raiz está contida naquele intervalo. Voltando ao exemplo do slide anterior, nós tínhamos um intervalo grande, AB, que foi dividido em duas partes menores, AC e CB. Eu quero saber com qual desses intervalos menores eu devo seguir trabalhando para encontrar o zero da função. Então, eu pego o AC, por exemplo, e calculo o valor da função f de x para A e para C, que são os extremos do intervalo. E eu multiplico f de A por f de C. Se essa multiplicação der negativa, então é esse intervalo que eu devo seguir estudando, porque a raiz que eu quero encontrar está ali. E o outro intervalo eu simplesmente descarto. Mas enfim, qual a diferença entre o método da bissecção e o da falsa posição? Tudo que eu falei até agora serve para os dois métodos, e a diferença entre eles é a forma com que aquele ponto intermediário C, contido no intervalo AB, é determinado. Ou seja, a função de iteração muda de um método para o outro. Para o método da bissecção, o ponto intermediário C é simplesmente o ponto médio do intervalo AB. Então, a função de iteração nesse método é calcular a média simples entre os limites A e B, ou seja, aqui o intervalo vai ser sempre dividido ao meio, como exemplificado na figura. Já no método da falsa posição, a função de iteração é novamente uma média entre A e B, porém ponderada pelos valores de f de A e f de B. Na prática, é traçada uma reta entre as coordenadas A, f de A e B, f de B, e onde essa reta cruza o eixo x é o ponto C. Eu acho que fica bem claro, comparando as figuras, que esse segundo método é mais preciso, e, portanto, com ele, a gente pode chegar a uma estimativa melhor para a raiz, com menos interações. Finalmente, vamos para o código. Como eu já expliquei, os métodos são muito parecidos e diferem apenas na função de iteração. Em todo o resto, eles são iguais. Então, eu vou passar apenas pelo código de um deles e o outro é a mesma coisa, só trocar a função de iteração. A função que a gente vai estudar é f de x igual a x ao cubo menos 80x mais 3. É uma função de terceiro grau com 3 raízes reais, mas foi determinado que nosso estudo será restrito a um intervalo fechado menos 5, 5, onde teremos apenas uma dessas raízes. Antes de começarmos a desenvolver o método em si, é fundamental colocar as bibliotecas que serão utilizadas não apenas para esse método, mas também para os outros que abordamos no projeto. E outra coisa que a gente tem que fazer é definir a função. Então, isso pode ser feito através da palavra-chave def e em seguida return, como mostrado no print. E se eu colocar só o def f de x, por exemplo, o programa vai entender que a função é nula. Então, o return é necessário para a gente definir a função que declaramos após o def, no caso, f de x. Depois, a gente define o intervalo de valores de x para os quais nós queremos que essa função seja calculada. Então, tá ali, np arrange -5, que é o limite inferior do intervalo,
5, que é o limite superior, e esse 0,01 é um incremento dos valores. A gente começa do menos 5, vai para o menos 4,99, menos 4,98 e assim vai. Aqui começa realmente o método da falsa posição. Primeiro, a gente define os limites do método, menos 5 e 5, igual quando a gente declarou a função no slide anterior, e EPS igual 0,01 é a minha precisão, que vai ser usada como critério de parada. Eu já falo mais sobre isso, mas se eu quisesse uma estimativa mais exata da raiz dessa função, eu poderia ter adotado uma precisão menor. Essa variável iter é o número de iterações, ou seja, repetições do método que vamos realizar nesse código. Eu atribuí o valor 0 porque ela começa a contar a partir do zero. E essa lista xk vai servir para armazenar valores de x0. Esse x0 é o que a gente estava chamando de c, então é o ponto intermediário dentro do intervalo AB. E essa lista serve apenas para uma visualização nossa no retorno do código, ela não tem uma função realmente no método. Agora vem a função de iteração. A gente usou a estrutura while porque, como o nome mesmo diz, essa função de iteração vai ser repetida diversas vezes, até que um dos meus critérios de parada seja satisfeito. Então, aqui está sendo dito, os comandos serão repetidos enquanto b menos a for maior que EPS, aquilo que eu falei, a precisão sendo usada como critério de parada, e enquanto o número de iterações for menor ou igual a 20. Eu não quero que o processo seja repetido mais que 20 vezes. Então, eu tenho essas duas condições, e a partir do momento que uma delas não seja mais verdadeira, o método é encerrado. Embaixo do while vem aquilo que eu quero que seja realizado, que é a função de iteração, por meio da qual a gente determina o ponto x0, e esse xk append x0 serve para armazenar os valores de x0 encontrados na lista xk que eu criei previamente. Ainda incluso no while, porque esses comandos também serão repetidos a cada iteração, está aquela verificação que eu expliquei agora há pouquinho. Então, tendo sido determinado x0, agora a gente tem dois novos intervalos, ax0 e x0b. E dentro de qual deles está a raiz da função? Vamos calcular a função para os extremos do intervalo e multiplicar um pelo outro. O intervalo para o qual essa multiplicação der negativa é o que a gente vai escolher para continuar o método. Aqui é importante também esse iter igual iter mais 1, porque é assim que eu vou atualizando a quantidade de iterações a cada vez que o processo é repetido, lembrando que eu coloquei um máximo de 20 iterações como nos critérios de parada do comando while. Então, basicamente, esse é o método da falsa posição. Essa parte aqui serve para mostrar graficamente o desenvolvimento do método. Então, primeiro eu fiz o gráfico da função, é a função para a qual a gente quer encontrar a raiz, e ele está restrito ao intervalo menos 5 a 5. E depois eu incluí nesse mesmo gráfico os valores de x0, ou c, como a gente estava chamando antes, que eu obtive ao longo do método para a gente poder observar essa aproximação cada vez mais até chegar de fato ao zero da função, ou a melhor estimativa do zero da função para os parâmetros que a gente definiu. E rodando o código é assim que fica. Aqui tem o gráfico da função com os pontos e em cima dele tem cada novo intervalo para cada iteração. A gente percebe que essa função, nesse intervalo entre menos 5 e 5, ela é bem simétrica. Então, desde o início, os pontos x0 não ficaram tão espalhados, né? Pelo contrário, já estavam bem próximos à raiz. Por isso que eles ficaram bem juntinhos aí no gráfico, mas dependendo da função, eles poderiam ficar espalhados e aí daria para ver eles se aproximando a cada iteração da raiz. Então, esse foi o método da falsa posição e o método da bissecção, e eu espero que tenha ficado mais claro. Oi, pessoal, meu nome é Juliana e agora eu vou falar um pouco do nosso segundo método, que foi o método de Newton. E ele basicamente consiste no método do ponto fixo, mas considerando o módulo da derivada da função de iteração na raiz como sendo zero. E por isso, o método de Newton ele vai apresentar uma velocidade de convergência maior do que a do método do ponto fixo, uma vez que uma das condições que impactam na convergência da função de iteração é o quão próximo o módulo da derivada dessa função na raiz vai estar de zero. Então, assim, quanto menor for o módulo da derivada da função de iteração na raiz, mais rápida vai ser a convergência desse método. E a outra condição necessária para a convergência é o módulo da derivada da função de iteração para qualquer x no intervalo centrado na raiz ser menor ou igual a um valor m, que por sua vez vai ser menor do que 1.
E só ressaltando, então, que é necessário que a função seja contínua e diferenciável em todos os pontos do intervalo, né? Porque a gente vai estar trabalhando com a derivada dela. Bem, e para obter a equação de Newton, que é a nossa função de iteração para esse método, a gente vai utilizar a função da primeira linha e derivar ela. Porque ao derivar, a gente sabe, então, que a derivada dessa função ela vai ser igual a zero na raiz, e também que a função na raiz ela vale zero. Assim, a gente chega, depois de desenvolver um pouco os cálculos, na equação no final da página, que é a de iteração do método de Newton. Então, só esclarecendo do ponto de vista geométrico o que a equação de Newton representa, ela é a equação da reta tangente no ponto em que a função cruza o eixo x, isso é, quando y é igual a zero, quando x é a raiz da função. Então, gente, agora falando do código para encontrar as raízes pelo método de Newton, não foi necessário importar as bibliotecas, porque a gente já tinha feito isso no código anterior. Então, o primeiro passo foi definir a função que ia ser utilizada, que foi fornecida pra gente, essa de x ao cubo menos 80x mais 3, e também a derivada dela. E fora isso, também foi estabelecido o intervalo de valores para os quais a gente queria que a função estivesse definida, e assim, incremento entre esses valores para depois colocar no gráfico. E esse intervalo é interessante porque nossas raízes vão estar nele, por isso que a gente escolheu esse daí. E, por fim, a gente também pilotou o gráfico, né, com uma linha contínua azul, com um título tanto no eixo quanto no próprio gráfico. Bem, em seguida a gente teve que definir alguns parâmetros para o método de Newton. O primeiro deles foi o valor inicial, o V0, que foi fornecido para a gente no exercício, né, como 5. E ele é basicamente o ponto de partida para a gente procurar as raízes. Nós também definimos duas precisões, uma para o eixo x e uma para o eixo y, elas duas têm o mesmo valor de 0,1. A gente também indicou um número máximo de iterações possíveis, que é igual a 20. A gente também criou uma lista onde vão ser armazenados os pontos gerados a cada iteração, na tentativa de cada vez mais se aproximando dos pontos das raízes. E a gente criou uma variável que conta o número de iterações para ter esse monitoramento. Agora a gente teve que desenvolver um laço, porque como a gente quer filtrar valores cada vez mais próximos da raiz, a gente tem que utilizar a equação de Newton e ir atualizando ela sucessivamente para encontrar as melhores aproximações para a raiz. Mas a gente só pode fazer isso enquanto o módulo da função de x for maior do que a nossa precisão do eixo y, e enquanto o número de interações for menor ou igual ao máximo de interações, que é 20. Então tem que respeitar essas duas condições. E conforme a gente for atualizando, os valores novos de x, das aproximações da raiz, vão ficar sendo salvos e também a gente vai estar imprimindo eles. Agora, sobre as nossas condições de parada, vai acontecer se o módulo da nossa função f de x ele for menor do que a nossa precisão, porque já está suficientemente bom, uma boa aproximação da raiz, ou se o módulo do nosso intervalo do x atual com o x anterior for menor do que também a precisão no eixo y. No eixo x, perdão. Então, aí, nesse caso, pode parar, porque já está uma boa aproximação. Se não, o x0, né, nosso valor inicial, ele vai ser atualizado com a nova aproximação, melhor aproximação da raiz. E também a gente vai estar atualizando o número de iterações para ter esse controle, né, se está chegando no máximo de iterações ou não. Então, para finalizar o nosso código, a gente colocou os valores de xk encontrados como pontos no gráfico, e para diferenciar um do outro, a gente achou a correspondência entre cada ponto e a iteração da qual ele foi resultado. Para isso, a gente criou uma variável cont, que inicialmente foi atribuído o valor de 0 a ela, e ela vai sendo atualizada, né, como tem esse for ali. E a cada atualização ela recebe 1. Então, o primeiro ponto vai aparecer no gráfico como x0, né, o valor inicial, depois x1, depois vai somar mais 1, então x2, e assim por diante. Aí a gente plotou esse gráfico. A gente também imprimiu a estimativa, né, para o zero da função, a raiz, o número de iterações, a precisão de f de x para o último valor, né, para a nossa melhor aproximação da raiz gerada, e também a da precisão de x da melhor aproximação para a raiz também. Então, gente, agora falando do retorno do nosso código, a gente pode perceber que logo na segunda iteração a nossa aproximação de raiz já tinha valor negativo, e ela vai se aproximando cada vez mais
do valor de menos 9, até que chega na melhor estimativa, na melhor aproximação para o zero da nossa função, para a nossa raiz, que é menos 8,964, assim por diante. E isso acontece na oitava iteração, e para justamente porque a precisão do nosso x ela é menor do que a precisão necessária, né, de 0,1. Então é isso, muito obrigada por terem escutado até aqui e nos vemos no projeto 3.